Jesus, ao ensinar que o sábado é feito para o homem, não o homem para o sábado, não transgride a lei do sábado que apresente os 10 mandamentos. Pelo contrário, como faz com tudo mais a lei antiga, leva ela ao cumprimento, revela de novo o seu sentido original. No Antigo Testamento existem 2 referências ao sábado em relação a Deus. A primeira é aquela mais comum, mais familiar para nós, do relato dos 6 dias da criação. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, segundo o primeiro capítulo do Gênesis. Aqui, de novo, a gente, com um pouquinho de tédio, tem que lembrar, diante das caricaturas que os ateus fazem sobre isso, a igreja nunca considerou esses 6 dias como 6 dias de 24 horas. Eles não têm um sentido cronológico, mas têm um sentido teológico. E assim também o descanso de Deus não tem um sentido cronológico, o 7º dia, mas um sentido teológico. Depois a gente tem uma referência ainda mais antiga que essa do texto do primeiro capítulo do Gênesis, que é a relação entre o sábado e a libertação do povo do Egito, da escravidão do Egito. É aquela que a gente escutou na leitura do Deuteronômio, na primeira leitura. Diz assim: lembra-te que foste escravo no Egito, que de lá o Senhor teu Deus te fez sair. É por isso que o Senhor teu Deus te mandou guardar o sábado. Então, o sábado aparece nesse texto mais do que como um dia de descanso, como um dia da liberdade, em que tanto o patrão, o dono de casa, como os seus filhos e filhas, como os seus empregados, seus servos, seus escravos, e até seus animais, englobando a criação inteira, todos tinham que parar, todos tinham que deixar aquela mentalidade do homem que faz tudo com as suas próprias mãos, e lembrar que tudo vem de Deus, que tudo é dom de Deus, aprender a contemplar a obra de Deus. Quando o ser humano age assim, ele redescobre a sua própria dignidade. E aqui é onde a gente vê, até de uma forma bem prática, se verifica aquela frase de Bento XVI, que diz assim: o humanismo sem Deus é um humanismo desumano, porque pela força do Deus deste mundo, que é o dinheiro, muitas vezes se quer cancelar o descanso do domingo. Que bobagem, a gente perde dinheiro fechando, tendo que fechar o comércio no domingo, justamente no dia que as pessoas podem comprar, reabrir tudo, vamos abrir, transformar o domingo no dia a mais. É o tal do humanismo sem Deus que se transforma num humanismo desumano. Então, aqui pelo contrário, a dignidade do homem é ressaltada, lembrada, tanto se a gente vincula o sábado ao dia do descanso da criação, porque qual é o significado do 7º dia, do dia do descanso de Deus? Significa que Deus não faz parte da criação, Ele não é criatura, Ele é o Criador, e, portanto Ele transcende, vai além da sua criação. Pelo contrário, aquelas
religiões e filosofias que colocam Deus como parte da natureza, como alguns sistemas orientais, também como filosofia de Spinoza, né, que dizia Deus sive natura, Deus ou a natureza, Deus é sinônimo da natureza, acabam vendo, né, como toda pessoa se torna semelhante ao Deus que ela adora. Então aqui vale aquela advertência de Chesterton no início do século XX, que dizia assim: quem adora a natureza acaba por se tornar tão cruel como ela. A lei da natureza não serve como ética do ser humano. A lei da natureza é a lei do mais forte. E para a natureza é ótimo, foi Deus que criou assim. E, como a gente diz agora tantas vezes nessas enchentes do Rio Grande do Sul, se lembrou essa frase: Deus perdoa sempre, os homens perdoam de vez em quando e a natureza nunca perdoa. Então, a ética, por assim dizer, da natureza não serve para o ser humano. Por quê? Porque a nossa referência é o Criador. Nós também não somos apenas produtos da natureza. Somos imagem e semelhança de Deus e, portanto, nós também transcendemos o mundo criado. Por sermos imagem e semelhança do Criador que está além do espaço e do tempo. Então, ali a gente descobre a nossa dignidade de filhos de Deus, de criados à imagem e semelhança de Deus. Depois, a gente sabe, né, como que a lei do sábado se tornou para nós cristãos no domingo, né, um preceito, todos os preceitos ligados ao sábado, como dia de descanso, como dia de culto a Deus, passaram para nós cristãos para o domingo. Isso foi sendo feito pouco a pouco na história da igreja, a partir dessa experiência fundamental que é a ressurreição de Jesus no primeiro dia da semana. Então, no Novo Testamento, o primeiro dia da semana passa a ser um ponto de referência. Jesus aparece aos seus discípulos sempre no primeiro dia da semana. E começam a aplicar para esse dia aquele nome que já aparece nos últimos profetas, o nome do dia do Senhor, o dia da nova criação, do novo céu, da nova terra. Este é o dia que o Senhor fez para nós. E esse dia começa a ser chamado de Dominica Dies, o dia do Senhor. Daí vem o nosso nome de domingo, que é não o fim de semana, e sim o início da semana. Não sei se vocês tiveram a experiência, sempre tem alguma criança que chega e pergunta: por que o nome do primeiro dia da semana é segunda-feira e não primeira-feira? Porque realmente é a segunda-feira, a primeira-feira é o domingo, é o início da semana. Nós consagramos a Deus o primeiro dia da semana, lembrando da ressurreição de Cristo, lembrando que nós ressuscitamos com Ele e merecemos esse título que Santo Inácio de Antioquia, no século II, dava para nós: o povo que vive segundo o domingo. Que bonito esse título para nós cristãos: o povo que vive segundo o domingo, ou seja, segundo um novo dia, nova criação, surgida da ressurreição de Cristo, porque nós também morremos e ressuscitamos com Cristo no nosso batismo. Então,
Jesus relembra tudo isso, relembra que todo o sábado, a lei do sábado, ela está a favor do ser humano. Deus não precisa do nosso sábado, da nossa observância. E aqui a gente pode extrapolar para toda a nossa relação com Deus. Deus não precisa da missa, Deus não precisa das nossas orações, Deus não precisa das nossas devoções, Deus não precisa de nada do que a gente faz com relação a Ele, porque nada do que a gente faz melhora a Deus, faz Ele se sentir melhor, deixa Ele mais feliz. Tudo que gira em torno da nossa relação com Deus é para nós, é para o nosso bem. A missa não é algo que vai melhorar Deus, Deus é imelhorável, Ele é a própria perfeição. A missa existe em nosso favor. E isso é muito importante, irmãos e irmãs, porque a gente pode, pouco a pouco, ir resvalando numa atitude de cobrança, como se a gente fizesse algum favor para Deus sendo católico. E aí, quando vem uma dificuldade, um problema na nossa vida, logo salta aquela revolta. Logo eu que vou à missa, o que acontece comigo? Logo eu rezo tanto, eu vou tanto à missa, eu faço parte de tal grupo, grupo de oração, eu sou membro aí das mães que oram pelos filhos, etc. E acontece com ele esse problema porque, como dizendo, eu fiz a minha parte, Deus devia ter feito a dele e não fez. Parte do nosso trato, quando na verdade tudo é dom de Deus. A missa é dom de Deus e é para o nosso bem, não para o bem de Deus. A oração é para o nosso bem, não para o bem de Deus. Somos nós que precisamos dele, não ele não precisa de nós. Então tudo é dom, tudo é graça. Por isso que, diante das dificuldades da vida, a gente, pelo contrário, a gente se une à cruz de Cristo para manifestar a vida de Cristo que venceu a morte. Então, acontece com aquilo que São Paulo diz na segunda leitura: somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela Deus. Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Então, para que a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos mortais. Então, essa é a maneira como o cristão afirma que a vida venceu a morte, que o amor venceu o mal. Pois uma última palavra, às vezes as pessoas também interpretam mal o dever preceito dominical e vem me dizer: tu há 5 domingos sem comungar, porque num domingo eu fui atender meu pai que estava doente, eu fui atender outro filho pequeno que estava doente, não deu tempo de ir à missa. Aí a gente se pergunta: será que você entendeu o sentido do preceito dominical? Porque ali, se você, para realizar uma obra de caridade, não pôde ir à missa, você trocou Jesus por Jesus. Como é que ele vai te condenar por isso? Uma tia minha que levava os nossos irmãos para a missa, uma vez perguntou para o padre, que era diretor espiritual dela: será que eu tenho que ir em 2 missas no domingo? Porque
porque aquela que eu levo as crianças, nem presto atenção na missa. Fico só cuidando das crianças para elas não fazerem bagunça, para elas fazerem silêncio, para elas se comportarem na missa. E aí eu perco toda a missa nisso, né? Não consigo prestar atenção nas leituras, nada. Será que eu devo ir a outra missa? E esse padre respondeu para ela: a senhora procurou Jesus por Jesus. Porque Jesus está presente ali também com aquelas crianças que precisam ser educadas, ensinadas, aprender a participar bem da Santa Missa. Então quando a gente entende isso, a gente forma bem a nossa consciência, que nunca deve ser formada por uma tabela inflexível, né? Mas entender o sentido profundo dos mandamentos de Deus para a gente viver eles segundo a vontade de Deus, segundo o Espírito Santo que habita em nós.